consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar. Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao verso de número 16. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao verso de número 16. Convido você, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto, que diz assim: Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, eu quero suplicar a Tua bênção para que venhamos a entender a Tua palavra, este texto que é tão rico, tão precioso, e Deus tem uma mensagem, sim, frutífera para os nossos corações, especialmente para os casais da nossa igreja. Fala, Deus, ao nosso coração nessa noite, assim como o Senhor já tem feito, e aplica essa mensagem, ó Deus, nos nossos corações. Ilumina-nos para entender a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem sido muito falado a respeito da crise do coronavírus. E uma das coisas que alguns têm levantado, de maneira um pouco jocosa, é o que nós teremos, uma provável explosão de corona babies, ou corona bebês. Considerando o fato de que a maioria dos casais estão ficando em casa, e que têm convivido de uma maneira mais próxima, então alguns especialistas têm dito de fato que haverá muito mais nascimentos, que a taxa de natalidade vai aumentar.
E isso é uma grande bênção. De forma que, ali por volta do ano 2033, nós teremos os adolescentes dessa fase. Os adolescentes que nasceram como Corona Babies, aqueles que vão entrar na adolescência depois de terem sido gerados nessa fase que nós estamos vivendo. Mas uma estatística que não é boa é o que alguns têm chamado de Covid-divórcios. Os divórcios causados por causa do Covid. Na verdade, na China, onde eles já passaram pelo pior momento da doença, o que está comprovado agora é que, na verdade, a taxa de divórcios tem aumentado consideravelmente, ou seja, a hiperconvivência, o modelo de casais que convivem em todos os horários fez com que vários casamentos não suportassem o matrimônio. Várias pessoas não conseguiram lidar com o fato de terem que conviver tanto e tão proximamente um com o outro em todo o tempo, juntos na mesma casa. E isso tem sido a razão do fim de vários casamentos. Isso é bastante triste, meus irmãos. Mas existe uma estatística que comprova essa realidade e é algo que alguns estão esperando acontecer em outros países, no resto do mundo também. O fato de que mesmo casais que dormiam juntos, mal se viam, e agora estão convivendo, e por estarem convivendo todo o tempo juntos, não mais se suportam. E o que o Senhor Deus então tem a dizer para nós sobre isso? Malaquias vai nos ensinar bem. E o que Deus tem a dizer para nos ajudar é justamente o que nós encontramos do capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. O que o Senhor Deus tem a nos ajudar a fortalecer nos nossos casamentos, nesse momento que de fato nós temos um desafio de nós convivermos mais perto do nosso cônjuge. É interessante que Malaquias, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, fala a respeito de casamento. Deus não fala apenas a respeito de divórcio, mas Deus fala, é interessante nós vermos, a respeito de alguns pecados que aquela geração pós-exílio babilônico estava cometendo contra o próprio Deus. E 2 desses pecados, pelo menos, eram diretamente relacionados ao casamento. O que nós vimos até aqui na nossa série do livro de Malaquias, a série que nós inclusive denominamos com o nome Amor Incompreensível, foi o seguinte, o que nós vimos até agora, o que Deus disse, eu amo vocês, lá no capítulo 1. Aí o povo veio então e disse para Deus, em que nos tem amado, Senhor? E Deus foi e comprovou. Deus disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E Deus foi comprovando isso ao longo da história. Depois, Deus disse, vocês têm desprezado o meu nome. E aí o povo veio e disse, em que nós temos desprezado o seu nome? Deus então mais uma vez diz, vocês desprezam o meu nome, quando vocês me ofertam esmolas. Nós vimos isso na semana passada. E aí no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, ele diz, vocês desprezam o meu nome, quando vocês são infiéis no sacerdócio. E agora quando entra nessa terceira parte, na qual Deus diz que o povo despreza o seu nome, a causa do desprezo, a terceira, é justamente a de que vocês desprezam o meu nome quando são infiéis também no casamento. É interessante que Deus continua se utilizando de perguntas ao longo do livro. Então no versículo 10 nós lemos o seguinte, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Até aqui, esse versículo não deixa claro o que vai ser falado no resto do texto. Mas o fato, meu irmão, é que Deus, em primeiro lugar, vai nivelar todo o povo de Israel como sendo filhos do mesmo Pai. Todos eles clamavam ao mesmo Deus como sendo Pai. Todos eles clamavam ao mesmo Deus buscando um relacionamento com Ele. Todos eles clamavam ao mesmo Deus como sendo o Deus de cada um deles. E aí, se é assim,
Os cristãos que confessam a paternidade de Deus, que confessam a divindade do mesmo Deus sobre as suas vidas, a grande pergunta que Deus faz é: como estes podem ser desleais uns para com os outros? Meus irmãos, se existe, e eu queria convidar você a parar a pensar nisso, se existe uma aliança que une a minha vida e une a sua vida, nós cantamos isso aqui hoje à noite, a aliança do Senhor eu tenho com você. Se existe uma aliança que une a minha vida, que une a sua vida, como que nós podemos ser desleais uns com os outros? Se existe uma aliança entre mim e você, como eu posso ser desleal com você? Como você pode ser desleal comigo? É interessante porque esse texto aqui tem uma aplicação ampla, nesse primeiro momento. Por exemplo, esse versículo aqui poderia ser aplicado em diversas outras áreas. Quando cristãos têm que se relacionar, por exemplo, cristãos que porventura façam uma sociedade numa empresa. Como que pode ser um desleal para com o outro? Ou cristãos que porventura trabalhem numa empresa, como que um pode puxar o tapete do outro? Se eles clamam a paternidade do mesmo Deus, a divindade do mesmo Deus, é necessário lealdade. E é esse primeiro momento aqui no qual Deus vai considerar a nossa fidelidade uns para com os outros, como cristãos. E Ele vai tratar aqui a deslealdade como sendo uma profanação da aliança que nós temos para com Ele. Quando eu sou desleal para com o meu próximo, eu estou sendo desleal para com Deus. Malaquias afirma que quando Deus criou o seu povo, quando Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança, Ele deu a esse povo uma nova existência, uma nova relação, uns com os outros, de maneira que pecar uns contra os outros significava violar a relação que eles tinham com Deus, porque foi o próprio Deus, como um só Pai, que dera a esse povo essa unidade, aliança que nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, quando nós lemos o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou lá em Levítico 20, onde Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Meus irmãos, se nós, conjuntamente, fomos separados para sermos do Senhor, como nós podemos ser desleais? Faltando com honra, faltando com verdade, faltando com hombridade, uns com os outros, como filhos do mesmo Deus. Deus separou um povo para ser santo, para ser puro, e Deus não queria de maneira nenhuma que esse povo se pervertesse. Mas qual era a área que o povo estava se pervertendo? Aí eu queria convidar você a olhar para o versículo 11. Nós vemos então a área que o povo estava se convertendo. O texto diz: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O primeiro problema, então, que Deus aborda no nosso texto, é o problema do casamento misto. Não havia lealdade à aliança de Deus. Não é possível, preste atenção nisso, não é possível alguém que se diz leal à aliança de Deus, alguém que se diz filho de Deus, povo de Deus, tendo uma aliança com Deus, querer entrar em um relacionamento de casamento com alguém que é idólatra. Porque, meus irmãos, ou nós somos povo de Deus, ou nós somos povo do diabo, não existe uma linha do meio. De tal forma que o povo que recebera a aliança de Deus estava profanando a mesma, e fazendo isso de pelo menos duas maneiras. Primeira, no relacionamento com Deus, deslealdade. Segunda, no relacionamento familiar.
E aí por isso então Malaquias agora vai ser duro com o povo. Ele vai questionar esse povo quanto a uma aliança com Deus. Na maioria aqui, os homens do povo de Israel estavam divorciando-se das suas esposas judias e vice-versa, as mulheres também. E esses estavam contraindo casamentos com mulheres pagãs, homens pagãos, adoradores de outros deuses. E aí por causa disso, Deus resolveu destruir os transgressores e toda a sua descendência. E aí ele tem uma declaração muito forte no versículo de número 16. Deus declara que odeia o divórcio. Ele adverte o povo a dar atenção à sua vida espiritual, sua vida com Ele, mas também à sua vida matrimonial. É por isso que Malaquias, o mensageiro de Deus, chama a atenção do povo. Esse povo foi resgatado pela aliança. E agora por isso esse povo tem que ter lealdade à aliança. Se nós lermos a palavra do Senhor, nós veremos que Deus estabeleceu uma aliança de amor com o seu povo. E aí por isso, meu irmão, a Bíblia inteira, você não vai achar na Bíblia bases para o divórcio, senão por outros dois motivos, nós veremos eles à frente, mas a Bíblia inteira condena o divórcio e condena o casamento de um cristão com um não cristão. Alguém que tem uma aliança com Deus, com alguém que seja adorador de um Deus estranho, Deus condena. Deus sempre exigiu do seu povo lealdade. Lealdade à sua aliança, lealdade aos seus princípios. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos lá o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Meus irmãos, Deus sempre foi muito claro a respeito desse assunto. Sabe o que é o complicado aqui? É que é uma pena que muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas têm uma posição fraca com relação a essa questão. Algumas pessoas, quando se fala em casamento misto, logo vem apresentar um caso que deu sucesso, que deu certo, de um crente que se casou com uma pessoa descrente, e ali aquela pessoa converteu e virou uma bênção. E meus irmãos, esses casos existem, de fato acontece. Eu sou filho de um caso desses. Mas nós não podemos usar a misericórdia do Senhor em um caso específico, como se fosse uma chancela para eu poder pecar voluntariamente. Deus não permite o casamento misto. Deus não permite que um servo seu, que uma serva sua se case com um servo de deuses falsos, com uma serva de ídolos. Deus não permite, porque Deus sabe a nossa fraqueza. Deus sabe que a tendência do meu e do seu coração é que o ímpio nos faça desviar do caminho correto. Deus sabe que a impiedade, o pecado que existe dentro do meu, dentro do seu coração, é muito mais contagioso do que a santidade, de uma maneira tal que Ele exige de nós lealdade à sua aliança. Lealdade à sua aliança, lealdade à aliança de Deus. E é esse então o tema que eu gostaria de tratar com você nessa oportunidade. Lealdade à aliança de Deus. Esse texto, meu querido, nos ensina 2 verdades com relação à lealdade que nós devemos ter quanto à aliança de Deus. E a primeira delas é justamente a de que a nossa lealdade é uma lealdade para com a aliança do Senhor. A nossa lealdade precisa ser uma lealdade para com a aliança do Senhor. Meus irmãos, quando Deus, através de Malaquias, vai trazer essas lições com relação ao casamento, Ele vai nos ensinar uma lição muito séria.
E a primeira, no caso, é relativa ao casamento misto. Ela está diretamente associada à lealdade que deve existir no meu e no seu coração quanto à aliança que nós devemos ter com o próprio Deus. Essa lealdade está na escolha que nós devemos fazer para o casamento. Um crente que se casa com um ímpio, com uma ímpia, é um crente que está se colocando numa posição de adultério espiritual. Por isso que nós precisamos ter lealdade para com a aliança de Deus. É uma violação da lealdade que nós devemos ter para com Deus, da nossa aliança com Deus. É por isso que lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 15, versículo 16, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos tomar mulheres de filhas de outros deuses, ou os nossos filhos não devem se prostituir com os seus deuses. É uma questão aqui de prostituição contra o Senhor. É por isso que Deus trata esse assunto com extrema seriedade. Veja, por exemplo, o versículo 12 lá de Malaquias 2, que nós estamos lendo. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus trata isso com tamanha seriedade, que a pena, lá no povo de Israel, em Israel, para quem se casasse com um ímpio, para quem se casasse com uma ímpia, a pena era ser expulso da nação. Note bem aqui que a questão de Deus não tem a ver com raça. Deus não está falando de raça, não é uma questão racial. Por exemplo, Boaz, um homem santo. Lembre-se da história de Boaz e Ruth. Boaz se casou com Ruth, eles eram de povos diferentes, raças diferentes. Mas ele se casa com Ruth somente depois que Ruth assume o Deus de Noemi. E somente depois que Ruth assume que o Deus de Noemi era o Deus dela também. Ruth se converteu primeiro, e aí então Boaz se casou com ela. A Bíblia não está falando de casamento interracial. A Bíblia não está condenando o casamento entre pessoas de condições socioeconômicas distintas, raças diferentes, mas o que a Bíblia condena com todas as palavras, com toda a seriedade, é que um crente no Senhor Jesus Cristo deve se casar com um outro crente, não com uma ímpia. Ou uma crente no Senhor Jesus Cristo deve se casar com um crente e não com um ímpio. Por melhores que eles possam ser, meus irmãos. Ah, mas ele é bonzinho demais. Rebeca vira para o pai: pai, ele é bonzinho demais, um menino bom, bonito. Eu quero lembrar também, pai, ele é bonito. Ele é bonito também, pai. Ah, mas ele é bem formado. Ah, mas cara de caráter, tem um carro, está pensando em casamento comigo. Mas ele não é muito familiarizado com esse negócio de crente não, sabe, pai? Não. Se não são cristãos, são idólatras. E Deus não permite que seus filhos se casem com idólatras. É abominação. É deslealdade contra o Senhor. É adultério espiritual. E aí no antigo Israel a pena era justamente essa: expulsão do Israel. Note que esse foi um problema muito grande no retorno do cativeiro babilônico. Se você for parar para analisar a história de Israel no retorno do cativeiro babilônico, você vai ver que esse problema foi um problema muito sério. Tanto é que nós encontramos esse problema lá no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Em Esdras, no capítulo 10, versículo 2, versículo 3, nós lemos o seguinte, e vai ser projetado ali, eu gostaria que você acompanhasse. O texto diz: então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Meus irmãos, imagine essa situação. Imagine essa situação. Vários homens em Israel, depois que eles voltaram do exílio,
Eles tinham casado com mulheres que já estavam lá na terra de Israel antes. Mulheres adoradoras de outros deuses. E aí, de repente, eles percebem que isso é um pecado contra Deus. Porque eles deveriam ter lealdade à aliança do Senhor. Sabe qual que é a decisão terrível que esses homens resolvem fazer então? Eles tomam a decisão de mandar embora essas mulheres. Mas não é só elas não. Essas mulheres juntamente com seus filhos. Ou seja, os filhos deles mesmos. Esse é um assunto muito sério. E sabe o que é o grande problema disso, meu irmão? É que mesmo depois de ter acontecido isso, mesmo depois de Esdras ter exortado esse povo que havia retornado do cativeiro, desenvolvido uma nova família ali, ter que mandar a esposa e os filhos para fora de casa, sabe o que é o grande problema? É que eles fazem isso de novo. O povo faz isso de novo. Mesmo depois de eles terem mandado embora todas aquelas mulheres, mesmo depois de eles terem mandado embora os seus próprios filhos, o povo, depois de algum tempo, caiu de novo nesse pecado. Aí vem Neemias. E Neemias ficou muito bravo. Veja só o que diz Neemias. Neemias capítulo 13, versículo 25. O texto diz para nós: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Meu irmão, a grande pergunta é: será que diante disso, esse é um assunto que Deus trata de maneira leve? Muito pelo contrário. Se Neemias, um homem de Deus, chegou a esse ponto aqui de brigar, arrancar cabelo, amaldiçoar, conjurar, isso é um assunto muito sério, meus irmãos. Especialmente, é que eu fico feliz de terem muitos jovens e adolescentes aqui, especialmente a vocês que são solteiros, preste atenção, vocês que nos ouvem, cuidado. Se você não pode se casar com um idólatra, você também não pode namorar com um idólatra. Não pode. É evidente. Porque se o namoro visa o casamento, e é para isso que existe namoro, então o crente não pode namorar um idólatra, ou vice-versa. Isso aí seria adultério contra o Senhor, isso seria atrair maldição sobre si, isso seria deslealdade contra a aliança do nosso Deus. Lealdade, meus irmãos, lealdade para com a aliança do Senhor, é a primeira lição que o texto nos ensina. O primeiro problema que Deus aborda no texto, que ele ensina a ser terminantemente contra o problema do casamento misto. Lealdade para com a aliança do Senhor. Mas existe uma segunda verdade, uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos. A segunda verdade é justamente, primeira, de que a nossa lealdade é uma lealdade para com a aliança do Senhor. Mas segunda, a nossa lealdade é uma lealdade para com a família do Senhor. E aqui eu quero direcionar a minha palavra aos casados. A outra área na qual os judeus naquela época estavam indo contra o Senhor é a família. A aliança que eles tinham feito para com o cônjuge. Veja o que diz o versículo 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O povo tinha uma tendência de buscar a Deus. O povo tinha essa tendência realmente. Olha o que diz o versículo 13. O povo queria buscar a Deus, mas eles não faziam isso. É curioso que no livro de Malaquias o povo não está totalmente contra o Senhor. No livro de Malaquias o povo não é totalmente contra Deus, eles não são rebeldes contra o Senhor. Eles não decidem e declaram viver distante de Deus, não é essa aqui a situação do livro de Malaquias. Em Malaquias a situação é a seguinte: o povo continua indo à igreja, o povo continua frequentando, o povo continua participando do sacrifício, o povo continua vivendo extremamente como se tudo estivesse perfeito. Olhem
só que aparente piedade nós temos aqui. Eles iam no altar, eles se cobriam no altar com lágrimas de choro, eles gemiam na presença do Senhor. Parece pessoas aqui extremamente piedosas, não é? Pessoas que realmente têm fé, mas ao mesmo tempo, Deus, o próprio Deus, olhava para esses, e sabe o que ele fazia? Deus os desprezava. Deus não aceitava a oferta da mão deles. Aí eles perguntavam para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor não nos aceita? Se nós estamos aqui chorando, se nós estamos aqui gemendo, se nós estamos aqui nos debulhando diante do Senhor. E aí o versículo 14 responde, olha o que diz o versículo 14: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus irmãos, não adianta nada ter uma vida espiritual, ter uma vida piedosa, não adianta nada se debulhar em lágrimas na presença de Deus, se ao mesmo tempo eu sou desleal com a minha esposa. Lealdade para com a família é o que o texto vem nos ensinar nesse momento aqui. Nada adianta ser uma pessoa espiritual se a vida matrimonial está terrível. Nada adianta ter uma capa de espiritualidade se dentro de casa, marido e mulher não se entendem, se odeiam, brigam, não se dão. Deus não aceita sacrifícios de cônjuges que estão em pecado no casamento. Isso aqui é muito sério. Deus não aceita o culto de alguém que é um péssimo marido. Deus não aceita o culto de alguém que é uma péssima esposa. Deus não aceita. E aí nós lemos algo sobre isso também lá no Novo Testamento. Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Que instrução mais propícia para essa época de quarentena. Vivei a vida comum do lar. Lava uma louça, limpa um banheiro, ajuda de alguma forma. 1 Pedro 3,7 diz: com discernimento ainda, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, Deus não ouve a oração de quem é um mau marido, uma má esposa. Deus não ouve, Deus não quer te ouvir. Se você é um mau marido, se você é uma má esposa, se você como marido não trata bem a sua esposa, se você não a ama, Deus deixa claro que Ele não estava ouvindo o povo, porque Ele foi testemunha entre a aliança. Ele estava lá no dia do casamento. Foi a bênção dele que foi conclamada no dia do casamento. Foi a palavra dele que foi lida naquele momento. Deus estava lá. Ele foi a principal testemunha, mais do que padrinhos, mais do que madrinhas, Deus era a principal testemunha. Ele estava lá. Aí é por isso que quando ele olha, anos à frente, deslealdade, ele fica irado, porque ele estava lá. Ele viu os votos que foram feitos, ele testemunhou as promessas que foram feitas, ele sabe de cada promessa feita lá no tempo de namoro. Lá no início do casamento, Deus estava lá. Deus estava lá. E aí no final, Deus diz: abominar o divórcio. Versículo 15, ele vai dizer: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E esse versículo, meus irmãos, ele é muito difícil. Um versículo um tanto difícil de se interpretar teologicamente. Mas ele pressupõe o texto de Gênesis, lá no capítulo 2, serão os dois uma só carne. E é justamente isso que o versículo diz, essa é a intenção aqui de Malaquias, de mostrar que agora são duas pessoas, uma só carne, e foi o próprio Deus quem fez essas duas pessoas uma só carne. Foi o Senhor quem os tornou um só, ainda que ambos sejam dois espíritos, e essa aqui é a parte difícil. Não dá para nós elucubrarmos muito a respeito disso. Metade de um espírito em um, metade de um espírito em outro. Alguns vão até associar isso até mesmo à relação sexual
Mas o fato é que quem uniu duas pessoas, tornando-as somente uma, foi o próprio Deus. E por que Deus fez isso? Ele responde, no versículo 15 também. Veja lá, ele buscava a descendência que prometera. Deus foi quem uniu duas pessoas como uma só. E Deus tinha um objetivo, ele também diz isso. O objetivo era gerar frutos a partir desse casamento, gerar descendência, gerar os filhos que Deus havia prometido a Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Descendentes que encheriam a terra, por meio dos quais todas as famílias seriam abençoadas. Então, vem a ordem. Capítulo 2, versículo 15 ainda. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu acho linda essa maneira de falar a respeito das esposas, como sendo a mulher da tua mocidade. Acredito que os mais velhos de casamento devem achar devem ter a mesma impressão. Eu ainda não sou um velho de casamento, vou ser ainda, mas os mais velhos eu acredito que têm essa impressão. A mulher da tua mocidade. É como se Deus estivesse convidando os casais a lembrar lá dos primeiros tempos, a lembrar de como que foram os primeiros encontros, como foi aquele turbilhão de sentimentos, aquele frio na barriga, aquele momento apaixonado, alguns momentos desastrados. Deus nos convida a nós lembrarmos de todas essas coisas, quando Ele diz, a mulher da tua mocidade. Meu irmão, foi essa mulher que esteve com você nos momentos iniciais, no começo da construção da vida a dois. Minha irmã, foi esse homem que esteve com você lá no começo, nos momentos iniciais, na construção da vida a dois. A grande pergunta é, como que você vai ser infiel agora? Como que você vai ser infiel agora? É evidente que isso aqui serve para os dois. Foi esse o marido que esteve com você lá no começo. Foi essa a esposa que esteve com você lá no começo. É por isso que então Deus diz, no versículo 16, que Ele odeia, Deus odeia o divórcio. Olha o que diz o versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Meu irmão, cuidar do seu casamento é cuidar da sua família. Deus odeia o repúdio. Repúdio aqui é um nome, é uma tradução para divórcio, é uma tradução que era utilizada inclusive lá em Israel. Eles escreviam uma carta de repúdio. Os maridos, quando decidiam abandonar as suas esposas, escreviam uma carta de repúdio, deixavam essa carta, mandando essa carta para suas esposas e mandando elas embora. E era assim que normalmente acontecia o divórcio. Aquela mulher, então, voltava para a casa do seu pai como uma repudiada. E aí Deus diz que Ele odeia isso, Ele odeia o repúdio, Ele odeia o divórcio. E Ele odeia também, olha o que diz o texto, aquele que cobre de violência as suas vestes. Esse aqui é mais um trecho difícil de nós interpretarmos ele teologicamente. Mas esse trecho quer dizer que assim como Deus odeia o divórcio, Deus também odeia a pessoa que faz violência dentro de casa. O homem que abusa fisicamente da sua esposa. A esposa que abusa fisicamente do seu marido, porque isso acontece também. Deus odeia isso. Porque é difícil de interpretar isso. Às vezes nós vemos aqui, é um único texto que apresenta roupa, ou seja, veste, como uma metáfora para a ideia do cônjuge. A ideia é para Deus, divórcio, violência, dentro do casamento, são a mesma coisa. É até inclusive interessante nós lembrarmos que é por isso que algumas igrejas cristãs sérias, igrejas históricas, consideram esses dois motivos suficientes para a separação. Deus odeia. É motivo suficiente para a separação. O adultério e a violência. Se você inclusive está dentro de um relacionamento assim, onde existe abuso físico, em primeiro lugar, procura a polícia. Em segundo lugar, procure a tua igreja, procure os seus líderes, procure o departamento de casais, procure os pastores, presbíteros. Os pastores, presbíteros, diáconos da igreja são mais do que suficiente preparados
para apoiar você nisso. Deus odeia o repúdio. Deus odeia aquele que comete violência dentro de casa. Por isso eu quero concluir então essa mensagem, convidando você a refletir quanto à lealdade que você tem para com Deus. Lealdade ao Senhor. Lealdade à aliança do Senhor. Lealdade para com a família do Senhor. Quando nós edificamos o nosso lar, nós estamos edificando a nossa família. Quando nós nos pautamos nos princípios de Deus, em aliança com o Senhor, nós estamos buscando a graça dEle, nós estamos buscando a bênção dEle. Mas, pelo contrário, quando nós, ao contrário de buscarmos a bênção, ao contrário de buscarmos pautar o nosso coração e a nossa família, segundo a aliança com Deus, buscamos de uma maneira ou outra a deslealdade, a infidelidade, há uma conclusão. E é essa conclusão que eu gostaria de mostrar para você antes de encerrar a mensagem. Por isso nós vamos projetar neste momento um breve vídeo aqui e em seguida nós teremos mais uma palavra de aplicação encerrando a mensagem. Preste atenção nesse vídeo. Você que nos acompanha pela internet, preste atenção nesse vídeo. Você que nos acompanha presencialmente, preste atenção nesse vídeo. Reflita, observe. Será que a sua casa é uma casa que é leal ao Senhor, fiel ao Senhor? Essa é a consequência da deslealdade e da infidelidade à aliança de Deus. Deixa ele me dar um beijo, deixa ele me dar um beijo. Vamos. Gabi, você tá mentindo. Pega o chinelo, coloca o chinelo, meu amor. Coloca o chinelo, vai. Vamos lá, Vera, vamos. Pega o chinelo que o papai comprou, pega, Vamos lá, pega. Vera. Ó a máscara do Lucas Neto, mostra pra mamãe, pega. Mostra pra mamãe, eu te amo, tá? Tá bom, filho? A gente vai te pegar depois, neném. Eu prometo que eu te vou te buscar, filho, eu prometo. Nós vamos te buscar, filho. Vai quebrar o braço do menino, vai quebrar o braço dele. Deixa os Zias entrar com ele no colo na tua casa, Zilânia. Deixa os Zias entrar na tua casa. Ele chama. Pesado. Mas essa é a consequência da infidelidade. A pergunta então final e o desafio que eu deixo para você. Você é leal a Deus? A lealdade do Senhor está no seu coração, a lealdade para com a aliança do Senhor, a lealdade para com a família do Senhor. Se você tem dificuldades em tratar o seu coração quanto à lealdade, eu quero convidar você a olhar para o maior exemplo de lealdade. Efésios no capítulo 5, versículo 25 diz para nós: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O relacionamento de um marido com a sua esposa deve estar baseado no relacionamento integral de Cristo com a sua igreja. Um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor, um relacionamento no qual nós não vemos mais imperfeições. Vemos um Deus que ama alguém integralmente, ao ponto de chamar esse alguém de noiva, ao ponto de morrer por essa noiva, ao ponto de dar a essa noiva vida por causa de sua morte. Você, marido, está preparado para dar vida à sua esposa, dar a sua vida pela sua esposa? Sua esposa está preparada a dar a sua vida pelo seu marido? Cristo amou a igreja. Lealdade à aliança do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, refletir sobre a sua vida nesse momento, sobre a lealdade que você tem com Deus. Aos nossos jovens e adolescentes, a lealdade que você deseja ter para com Deus na sua família. Hoje é dia de você refletir se realmente você deseja ter uma família como essa. É simples. Não busque um casamento misto. Ao contrário disso, busque o melhor de Deus para você e saiba que Deus tem preparado para você, jovem, uma moça que ama Jesus mais do que você. Moça, um jovem que ama a Jesus mais do que você. Aos casados, entendam do amor do Senhor por vocês e mais,
Lembrem-se do amor da mocidade, da lealdade, dos compromissos, votos que foram feitos. Lealdade à aliança do Senhor. Lealdade à família do Senhor. Que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia.